As emissões de carbono desse 1% eliminam o benefício produzido por 1 milhão de turbinas eólicas. Aí eu tenho falado aqui no Blá Blá, eu tenho falado com frequência que as ações individuais que não envolvam uma discussão do sistema, elas são muito pouco eficientes. Ou as ações de engenharia que não envolvem uma discussão do sistema, elas são ridiculamente pouco eficientes. Então eu falo para vocês assim, trocar para carro elétrico não faz sentido. Ou eu falo, separar o lixo na sua casa não faz sentido. E as pessoas ficam dignamente bravas comigo. Porque elas escutaram esse discurso a vida inteira, que elas deveriam separar lixo, que a gente deveria trocar para carro elétrico, que a gente deveria fazer ações de economia de energia, como por exemplo tomar banhos mais curtos, que a gente deveria parar de comer carne, que é uma coisa que talvez a gente devesse discutir, eu já disse isso aqui várias vezes, ou que a gente deveria diminuir drasticamente o nosso consumo de carne. Mas quando eu falo que a gente precisa discutir o sistema, é para coisas como essa. Eu vou dar um exemplo para você. Uma coisa que se discute bastante é que a gente deveria mudar a nossa matriz energética. Isso não é discutível, tá? A gente deveria mudar a nossa matriz energética. Nós precisamos mudar a nossa matriz energética. Então todo mundo já entendeu isso? Então vocês entenderam que eu estou afirmando que queimar petróleo não faz o menor sentido, que a indústria do petróleo é nociva, cheia de lobby. Entenderam isso? Então tá bom. Uma das ideias da mudança de matriz energética, por exemplo, é a gente usar diferentes formas de energia, como painéis solares, como biocombustíveis e como energia eólica. Então, para vocês, o Orc, o 1% polui 16%. Desculpa, o Márcio vai ficar bravo comigo, mas para de ser burro. Desculpa eu falar que você é burro, mas você está sendo burro. Se o 1% polui 16%, esse número está errado. Você está falando que é proporcional à riqueza? Exato. Então as pessoas não deveriam ser mais ricas. Foi mal. Então o que eu estou dizendo aqui é o nosso trabalho, a nossa ação, ela é eliminada, ela é destruída pela ação dessa galera que acumula riqueza. Então vou dar para vocês uma ideia. As emissões de carbono desse 1% eliminam o benefício produzido por 1 milhão de turbinas eólicas. 1 milhão de turbinas eólicas. Então todo o esforço que a gente está fazendo, toda a mudança que a gente está fazendo, ela é eliminada pelas pessoas que acumulam essa riqueza, certo? Então é extremamente assustador a gente perceber isso. Outro dado apresentado por esse relatório, que é muito preocupante, é que estima-se que as mudanças climáticas causadas por esse 1% foram suficientes para causar 1,3 milhões de mortes por excesso de calor em 2019. E essa foto desse jatinho aqui, ela não é por acaso, tá bom? Então o que a gente tem nesse relatório é a evidência de que o acúmulo de riqueza anda de mãos dadas com a produção de carbono na atmosfera e com as mudanças climáticas. Beleza, então tá bom. Qual a solução apresentada nesse relatório? Então esse relatório acredita no sistema, então ele não é revolucionário como a gente é, ele não pensa na quebra do sistema, ele pensa em como fazer ajustes no sistema como ele está hoje para resolver o problema. Então ele propõe duas soluções. A primeira solução que ele propõe são duas soluções que têm a mesma base, mas que têm duas abordagens diferentes. A primeira solução que ele propõe é taxação do 1%. Então ele vai pegar esse 1% e ele fala que a gente deveria taxar esse 1%.
ele deveria taxar esse 1% em 60% da riqueza. Se esse 1% fosse taxado em 60% da riqueza, no mundo todo, a gente teria um levantamento anual de 6,7 trilhões de dólares. Beleza? Então, se a gente tivesse essa taxação desse 1%, a gente levantaria dinheiro suficiente para fazer as mudanças que o relatório propõe que a gente faça. Então, a gente tiraria a riqueza da mão de quem acumula e a gente redistribuiria isso na forma de melhorias para as populações mais carentes do planeta. Então, 6,7 trilhões de dólares é dinheiro para um cacete. A gente precisa lembrar que os Estados Unidos gasta quase isso em guerra a cada 5 anos. A cada 3 anos, na verdade. Mas olha só, se a gente fizesse isso, a gente conseguiria 6 ponto tantos trilhões de dólares e isso seria suficiente. De novo, não é o Emílio que está falando, é o relatório que está falando. Só que as próprias pessoas do relatório, elas olharam para isso e elas se sentiram incomodadas. Por que elas se sentiram incomodadas? Tá? Porque quando você pega uma pessoa que ganha 140 mil dólares nos Estados Unidos, ela não é rica. Não é uma pessoa rica. Nos Estados Unidos, uma pessoa que ganha 140 mil dólares por ano faz parte do 1%, mas ela não é uma pessoa rica. É um trabalhador que leva uma vida razoável, mas é um trabalhador. E se morar na Califórnia, ainda mora meio apertado, dependendo de onde morar. Tá bom? Então, o que o relatório propõe de uma maneira secundária é a taxação dos ricos. Então, não a taxação do 1% mais rico. É a taxação dos ricos. E aí olha a mudança. Eles falam o seguinte, se a gente taxasse, e rico é aquele que tem mais de $1 milhão investido. Então se a gente pegasse, deixa eu pegar os dados aqui para não falar besteira, tá? Se a gente fizesse uma taxação dos milionários de 2%, se eu pegasse 2% dos milionários, 3% de quem tem mais de 50 milhões de dólares e 5% dos bilionários, a gente teria 1,7 trilhões de dólares em dinheiro para investir. Ao invés da gente pegar o 1%, que isso inclui gente que não é rica, e se a gente taxasse os ricos? E, de novo, eu não estou falando que essa é a solução. Estou falando que o que o relatório fala. Beleza? Então, o que o relatório fala? O relatório fala que se a gente taxasse os super ricos, as pessoas que acumulam riqueza, a gente teria 1,7 trilhão de dólares em recursos para as pessoas. Quais as dificuldades que a gente enxerga para isso? Por que esse processo é difícil? Porque a democracia não é igualitária. O que eu quero dizer quando eu falo que a democracia não é igualitária? Que quando eu vou, por exemplo, para o Congresso Nacional Brasileiro, a bancada do agro, ela não representa a população brasileira. A bancada do agro é tão grande que ela não representa nem o peso econômico que o agro tem no Brasil. Então, por que o agro tem tanta gente assim eleita no Brasil? Porque o agro financia a democracia. Porque quem paga as campanhas, quem financia as campanhas, quem apoia os políticos brasileiros são a bancada do agro, por exemplo. E aí, por que entender isso é importante? Porque quando a gente fala de uma reforma desse jeito, quando a gente fala que a gente precisa taxar os mais ricos, quando a gente fala de como a gente vai usar esse recurso, quem está tomando a decisão não é uma pessoa isenta de influência externa. É por isso que quando a gente fala de democracia, apesar de eu não ler sobre política, a gente está falando de uma democracia burguesa. Porque a burguesia influencia os candidatos, influencia os políticos de uma maneira que eu não tenho como influenciar. Eu, Emílio, não tenho poder nenhum democrático a não ser fazer o meu voto e estar aqui
fazendo o meu papel de trazer uma discussão política para vocês. Então o que a gente precisa entender é que a hora que a gente fala, beleza, o sistema precisa ser ajustado. E nós, que somos mais radicais, dizemos que é pouco provável que essa reforma aconteça. É pouco provável porque a influência política de um cara igual Elon Musk é infinitamente maior do que a minha. Porque o Elon Musk vem para o Brasil fazer reunião com o presidente da República. E ele, em uma reunião, convence o presidente da República a comprar o sistema dele de antena para satélite para as escolas da Amazônia, por exemplo, num contrato de milhões de dólares. O que eu estou dizendo para vocês é que o meu poder ele é extremamente limitado. Então é bem assustador a gente olhar e falar assim, beleza, o problema está nos super ricos. Eu trago dados que o problema está nos super ricos. Foram levantados esses dados. São essas pessoas que causam impacto ambiental. A hora que a gente pega e fala desse impacto ambiental, eu estou falando que 77 milhões de pessoas impactam o ambiente igual a 5 bilhões de pessoas. A gente está num mundo desenhado e construído para o 1% e não para os 60%. E isso não é justo. Não é justo. Não tem solução simples. Então, a partir do momento em que a democracia ela é influenciada pelo poder financeiro de quem manda na sociedade, essas decisões não são simples. Aí a gente fala, então o que teria que fazer? Eu não sei o que teria que fazer. Eu não tenho uma solução fácil. Taxar os ricos era importante? Taxar os ricos era importante, mas a gente consegue taxar os ricos? Isso é uma possibilidade real? A gente realmente acredita que vai existir uma legislação em algum lugar do mundo capaz de taxar os ricos? Capaz de pegar esse bilionário e falar para ele que ele não pode ter 5 jatinhos, que ele não pode ter o iate de 200 milhões de dólares, que ele não pode ter o iate que precisa do iate, que ele não pode ter a casa que ele tem, porque a casa que ele tem impacta o ambiente mais do que qualquer pessoa que está nessa live vai impactar a vida inteira, porque o iate que ele tem, um dos iates que ele tem, produziu mais carbono na atmosfera do que vocês jamais vão produzir. Então é muito louco a gente entender que as questões ambientais, elas passam por política, elas passam por economia, elas passam por modelo econômico, elas passam pela ideia de que se tem um grupo que tem consciência de classe nesse planeta, são os super ricos. Os bilionários se reúnem literalmente, é literal o que eu vou dizer, todos os anos nos Estados Unidos para decidir o futuro do mundo. Eu não é teoria da conspiração, é publicado todos os anos. Esses caras se reúnem, e concorrentes, tá? Pessoas da mesma área que são concorrentes, eles se reúnem todos os anos. Tem uma reunião organizada nos Estados Unidos, lá pelo Warren Buffett, lá pelo Bill Gates, para esses caras sentarem e decidirem o que vai acontecer no planeta nos próximos anos. É só vocês pesquisarem. Clube de Bilderberg. Não é o Jorge Soros, não. Não é o Jorge Soros, não, Orc. Tá limitado demais. Tá aqui, ó. Pesquisa aí. Não é nem teoria da conspiração. Então é só vocês pesquisarem. É uma reunião que acontece desde 54. Os caras se juntam, fazem a reuniãozinha deles, decidem como vai ser o mundo. Certo? Então é realmente assustador a gente olhar e perceber que as pessoas que influenciam o mundo são as pessoas que acumulam as riquezas, são as pessoas que poluem mais e não são as pessoas que vão causar, são as pessoas que vão sofrer menos com a poluição do meio ambiente, certo? Então é bem bizarro a gente entender isso e a gente perceber que é meio complicado o que nós vamos fazer.